Quero conhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez aqui. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Aqui, fala. Seu nome? Flávia aí? Robson. E aqui também tem o pastor do Skype. Fica de pé, pastor. Aí o pastor é amigo da Luísa, da Gaia, né? Pastor, amigo aí, seja bem-vindo, né? Todos vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quem está perto aí, cumprimenta. Em nome de Jesus, quero. Amém. Convidar o Alex a chegar. O Alex vai, nosso obreiro, parceiro de oração, vai hoje trazer uma palavra para o nosso coração. Então você prepara seu coração, que Deus vai falar com você hoje. Amém? Fica à vontade. Falou para ficar à vontade, hein, gente? Glória a Deus. A paz do Senhor, um bom dia. Aí, agora ficou legal. Vocês estão bem? Tá bem, né? Tem que estar. Não tiver, ergue a mão e fala assim, eu carrego. Aí ele leva. Viu? Meus irmãos, para mim é um grande privilégio estar essa manhã aqui, poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor ministra em nossas vidas, tá? Para os que não me conhecem aí, ó, não perderam nada, tá? Os da casa já conhecem. Eu queria compartilhar com os irmãos, está em Mateus 3. Eu vou ser breve aí, porque hoje é domingo, o pessoal tem que almoçar, né? O pastor Edmur falou que até 2h30 eu posso ministrar. Então, vai ser rápido. Gente, tudo que eu vou falar aqui está na Bíblia, tá? Depois a gente manda, porque o tempo já está em cima. Eu não quero tomar o tempo dos irmãos. E a gente vai navegar, vai passear aqui. Diz assim a palavra do Senhor, todos acharam? Diz amém. Não, mas é velório, gente, amém. Aí, amém, gostei. E naqueles dias apareceu-nos João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Até aqui. Todos conhecem a história de João Batista? Creio que sim. João Batista foi gerado de uma mulher estéril, que seu pai era Zacarias. Incrédulo da situação, hoje falou, vou calar sua boca. Fechou a boca dele até o nascimento. Segundo as escrituras, diz que Isabel tinha um certo parentesco com a mãe de Jesus. Não sabemos ao certo se é uma prima, mas tem um parentesco. Leva tudo aqui que seja uma prima. E quando a mãe de Jesus ficou sabendo desse nascimento, foi visitá-la. E quando ela chega, diz que João Batista na barriga já começa a dar uns pulos, porque já reconheceu quem era o Messias, a portadora do Messias. E João Batista tem uma história interessante, porque ele se absteve de tudo. Ele poderia ter uma outra jornada, mas ele preferiu uma vida simples, uma vida em meio a um deserto, onde se vestia com roupas de camelo e o seu alimento era mel silvestres, gafanhotos, né? E ali a voz dele diz, tudo leva a crer que a administração de João Batista não era uma administração leve, era uma administração firme, de arrependimento, de confissão de pecados. E aí o que eu queria despertar para os irmãos dessa manhã é a primeira coisa aqui. Ele diz assim, ó, que foi dito por profeta Isaías. Quem é João Batista? Em um outro texto, ele é debatido com essa pergunta, com esse questionamento. Quem é João Batista? É o Messias? Porque pelos seus grandes feitos, por seu ato de batismo naquele meio ao deserto, a Judeia e tudo mais, o pessoal achava que ele era o Messias. E ele diz, não, eu sou a voz que clamo no deserto. Esse é o primeiro ponto que eu quero despertar para os irmãos também. Ele diz, eu sou a voz. Ele sabe quem ele é.
Eu tenho um menino e às vezes ele vem, nossa, pai, você não precisa justificar nada. Não precisa justificar nada. Eu te conheço. E quem te conhece também não vai te questionar. Só vai pedir explicação quem não te conhece. Então eu não perco mais tempo, irmão, para ficar explicando nada. Para ninguém. E eu tô virando meio que João Batista. Se você quer ouvir o evangelho, eu tô pronto para estar ali do seu lado. Se não quer, meu amigo, tchau. Tô indo para quem está sedento. Não tenho que perder tempo para quem não quer meu tempo, meus irmãos. Nós estamos aqui para anunciar, mas nós temos que entender, tem que ter sensibilidade para algumas coisas. Entendeu? Às vezes nós estamos perdendo tempo com uma pessoa que está na farra, não sei o quê, e tem um prestes a entregar a sua vida para a morte, se suicidar, e nós estamos olhando para o lado errado. Então, primeira coisa, nós temos que saber quem nós somos no reino de Deus. Nós temos que entender a nossa identidade. Eu sei que é louvável nós admirarmos algumas pessoas, nós temos tantas pessoas maravilhosas, né? A nossa igreja, a nossa congregação, ela é rica de pastores. Né? Nós temos 4 pastores, cada um com suas características, né? E é louvável isso. Mas nós temos a nossa identidade. Eu estou aqui como eu, mas eu já sou. Uns é primo Calixto, pastor Edmur fala que é Alex, hoje é Alexandre Calixto. Mas é tudo a mesma pessoa. Eu sou aqui do jeito que eu estou aqui em cima, do jeito que eu estou aí embaixo. Eu sei quem eu sou em Cristo. E eu também sou a voz. Não como João Batista, mas eu também sou uma voz. E o ambiente? Ele entendeu o ambiente. Qual era o ambiente de João Batista? Clamar no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele é a voz, e o ambiente dele é o quê? O deserto. Eu preciso entender o meu ambiente também. Não adianta eu ser a voz e estar clamando ao lugar errado. Eu preciso entender aonde eu tenho que anunciar. Hoje nós estamos enviando nossos irmãos aí. Nós vamos junto com eles também, meus irmãos. Não é só eles não. Eles estão lá na matéria, no físico. Mas os nossos joelhos têm que estar aqui por eles lá. E se precisar da oferta, nós temos que levantar também. É a extensão, eles estão indo como igreja. Eles entenderam. Alguns de nós aqui também entenderam, mas não pôde estar lá. E está tudo bem, nós vamos ficar. Esse é o corpo, né? Não tem aquele que vai, não tem aquele que mantém o que está indo. Ele entendeu também o chamado. Ele entendeu o ambiente. Nós precisamos entender o ambiente. Terceira coisa, o que ele precisava fazer? Qual era a missão de João Batista? Ele diz aqui também: endireitai as suas veredas e preparai o caminho do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Nós estamos prontos para isso? Essa é a primeira parte. Essa é legal, é interessante. Mas tem um outro contexto da história de João Batista. E ao meu entendimento, eu dividi em 3 partes. Essa é a primeira que nós estamos falando. E enquanto eu estou ministrando, meus irmãos, eu creio que Deus move, que esse ambiente é dele. Então, se você precisa ouvir alguma coisa essa manhã, arranca de mim, tá? Porque Jesus usou uma mula para falar com Balaão. E ele pode usar esse gordinho para falar com você essa manhã. Amém? Você crê nisso? Amém. Então, a segunda parte é que muitos queriam imputar algumas coisas. Porque João Batista fazia grandes feitos. Ele batizava. Ele mostrava os pecados. Ele pedia para arrependimento das pessoas. Em um certo tempo, a sua fama foi correndo ali e começa a ter uma briga. E eles ficam falando: não, ele é o Messias. Ele fala: não. Eu sou o amigo da noiva. Sabe por que eu estou falando isso, meus filhos? Às vezes, a gente começa a achar que a gente é alguma coisinha. E nós temos que entender que nós somos amigos da noiva. Nós estamos cuidando do ambiente. É difícil falar, eu vou usar um exemplo aqui. A maioria é casado. Mas se você é um noivo, numa situação hoje de Japa e Mila. A Mila é a noiva do Japa, o Japa tem que viajar. Aí ele fala: eu vou ter que viajar, eu preciso fazer essa viagem. E ela vai ficar.
Ela é a noiva e ele é o noivo. Aí ele fala, eu preciso que alguém cuide da minha ausência. Aí ele fala, vou chamar o Derroque. Ele é meu amigo. Ele vai cuidar da noiva. Aí ele vai chegar e vai falar, Mila, na minha ausência, ele vai fazer tudo. A gente hoje acha que é difícil, né? Porque fala, pô, quem vai deixar um amigo cuidar da noiva 3 meses? Mas um amigo de verdade, ele entende. O amigo de verdade, a gente confia. A palavra diz que existem amigos mais chegados que irmão. Amém? E aí ele, estou usando ser Derroque, porque eu tenho intimidade para falar isso. O Derroque vai cuidar da Mila. Aí as pessoas vão falar, mas ele é o noivo. Não, eu não sou o noivo. O noivo foi. O noivo foi, mas ele vai voltar. E eu estou cuidando da noiva. Está me entendendo? E ele entendeu isso. Nós temos que entender isso. Ele não é o noivo, mas ele é amigo do noivo. E ele dizia, não sou eu, é ele. É ele. E aí sabe o que ele dizia? Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Nessa manhã o que vale aqui, meu irmão, é a palavra do Senhor. E que eu esteja cada vez submisso a Ele. E Ele tem que crescer nessa manhã. Ele tem que crescer amanhã. Ele tem que crescer terça-feira. Porque é tudo para Ele. Eu sou amigo do noivo. Eu estou cuidando da noiva. E sabe o que é a noiva mesmo? Somos nós, a igreja. Quando eu venho aqui, eu venho com o maior prazer. Eu falo assim, eu estou zelando a noiva. Ela não é minha, mas eu estou cuidando da noiva. Ela não é do Derroque, mas ele está zelando pela vida da noiva. E esse era uma das brigas que tinha. Aí um dado momento, na sua caminhada, ele denuncia um adultério. E aí esse adultério o leva para a prisão. Por quê? Houve uma traição entre cunhados, melhor se dizendo, né? Herodes foi pego ali em traição com a esposa do seu irmão. Isso lhe rendeu a prisão de João Batista. Esse é o terceiro ponto. E creio que eu vou terminar no tempo, em nome de Jesus. E tudo será dito. E ele é levado à prisão. E aí houve uma grande festa. Eu nunca estive num ambiente desse. Mas eu tenho um amigo missionário que foi e serviu muito tempo lá para o lado dos árabes, para aqueles lados. E eu já vi algumas coisas. E a gente acha que o samba, o funk é tenso, né? Para a mulher dançar. Não. Vocês não viram o que é dançar uma dança arte. Né? Aquele negócio é tenso. E aí, essa mulher estava dançando. Então, meu irmão, eu creio que ela dançou demais. Agora é a linguagem do primo. E eu acho que ele vendo aquele dança, ele falou, uau, o que é isso? E ele ficou tão alucinado com aquilo, com aquela dança sensual dela, que ele falou, é eu falando. Mas o texto me permite falar isso, porque está no texto. Eu só estou usando a minha maneira, tá, meus irmãos? Para ficar mais fácil. Ele fala, pede tudo que você quiser aqui. Eu te dou. Tudo. Ela, tudo. E ela continua lá, na dancinha. Aí, quando ele fala isso, ela olha para a mãe dela. A mãe dela que foi pega em traição. Ela olha para a mãe. Aí a mãe dela... É eu falando. Mãe, ele falou para dar tudo. Qualquer coisa que eu pedir, ele vai dar. Pede a cabeça de João Batista. Não, mãe, mas ele... Pede a cabeça de João Batista. Mãe, mas ele falou... Pede a cabeça de João Batista. Ela sai. Chega pro rei. O rei, o que você quer? Ela olha pra mãe dele. E ela...
era a cabeça de João Batista. E na hora, o rei engoliu seco. A palavra diz que ele entristeceu, porque ele sabia que ele era profeta. Ele sabia quem era João Batista. Porém, ele era rei. Ele não podia voltar atrás da sua palavra. E assim fez. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Segundo os romanos, os gregos romanos naquela época, esse ato de degolação da cabeça era tipo assim: eu cumpri minha promessa, eu vou pegar você. E ele lá cortava a cabeça, e isso era uma confirmação daquilo que prometeu. E eu creio que ela devia ter feito isso. Falou: eu vou pegar você. E ali ela deu o troco. A cabeça de João Batista foi posta numa bandeja. E aí nós achamos que ali se encerrou o ministério de João Batista. Agora, se eu fosse trazer para as nossas vidas hoje, todo esse contexto que eu contei, que eu dei uma simplificada, mas está tudo aqui, meus irmãos. Tudo que eu falei, tudo está aqui. Está aqui. João, Lucas, Marcos, Mateus, está tudo aqui. Você vai entender. Isaías também fala. Por que ela pediu a cabeça de João Batista? Vocês já pensaram nisso? Será que era só para mostrar que o que ela havia prometido aconteceu? E esse texto me confronta muito, sabe? E eu estava até conversando com o Black ali a respeito disso. Eu falei: cara, é punk esse texto. E aí eu trago algumas lições e eu queria compartilhar com vocês. E vocês entendam da melhor forma possível. Eu entendo. Agora eu falando. Vamos voltar para a conversa. Ela fala: rei, eu quero a cabeça de João Batista. Aí João Batista vai falar, o rei vai falar: mas por que você quer a cabeça de João Batista? Esse é o meu entendimento, meus irmãos. Ela fala: sabe por que eu quero a cabeça dele? O cérebro dele só pensa no Deus dele. Sabe por que eu quero a cabeça de João Batista? Porque os ouvidos dele só ouvem a voz do Deus dele. Sabe por que eu quero a cabeça de João Batista? Porque os olhos dele só vê a direção do Deus dele. Sabe por que eu quero a cabeça de João Batista? Porque o nariz dele só sente o bom perfume do Deus dele. Sabe por que eu quero a cabeça de João Batista? Porque a boca dele só sabe falar do Deus dele, entregar você, eu e a minha mãe. Esse é meu entendimento. Agora eu vou te perguntar, meus irmãos, o que sua cabeça tem pensado nesses dias? Aonde estão os seus pensamentos? O que a sua boca tem pronunciado esses dias? O que a sua boca tem sido? Um canal de bênção ou um canal de maldição? Para o seu meio ali. Não estou nem falando no evangelismo, não, na sua casa, no seu trabalho, no cafezinho, na padaria. Como está sendo? O que você anda ouvindo? O que você está sentindo, meu irmão? O que você está olhando? Aonde ninguém está com você? Hã? Nós temos uma mensagem e ela não pode parar. Hoje nós estamos enviando 3 João Batista. Eles são a voz naquele lugar. Eles vão preparar o caminho. Eles estão zelando a noiva. Aqueles que ainda não conhecem, eles estão sendo apresentados. E nós, meus irmãos, o que nós estamos fazendo? O que a nossa cabeça está fazendo? O que nós estamos fazendo no lugar de João Batista? Nós entendemos se nós somos realmente uma voz? Nós entendemos o ambiente que nós estamos? Nós sabemos qual é a nossa missão? Então nós precisamos entender. E mudar alguns pensamentos também. Sabe? É viver no simples. Por isso que eu voltei lá atrás. Essa era a missão de João Batista. Ele sabia. Ele fez todo o seu ministério. Todo o seu ministério. Ele fez com excelência. Assim como tantos outros. Mas a Bíblia menciona que diz que ele é o último profeta. E eu creio nisso. Eu creio que veio tantos outros aí, mas profeta, Messias foi ele. Ele anunciou a volta do Pai.
E ele foi reconhecido. E quando ele foi reconhecido pelo pai, ele falou, eu não sou digno. Ele não, vai me batizar sim. Não, mas não pode. Vai sim. E aí você vê que faz sentido tudo que ele falou. Ele só não apenas falava, ele vivia aquilo. Que ele cresça ou diminua. Porque se chegar Jesus aqui hoje, vai ter uma arrogância para batizar Jesus. Ei, Jesus tem pecado, nem vai batizar? Não é verdade? Porque qualquer coisinha que coloca mais na nossa mão, nós achamos que nós somos algo, mas não somos nada, meu irmão. Agora deixa eu te falar. Nós estamos prontos para morrer por Cristo? Nós estamos prontos para entregar a nossa cabeça por Cristo? Ou no nosso ambiente de trabalho, a primeira vez que nós somos confrontados, nós colocamos em evidência? Não, aí dou arrepiado no trabalho, né? Não posso. Não. E aí? Até onde vai o nosso compromisso, a nossa fidelidade com Deus? Aí sabe o que eu acho interessante também? A mãe, a filha e o rei também nos dá lição. Sabe por quê? Ele agiu na emoção, mas antes da emoção ele já tinha cometido um pecado. E ele mandou prender João Batista para esconder aquilo. Às vezes nós agimos igual o rei também, viu? Não vai julgando não, viu, irmão? O rei. A mãe pediu a cabeça, mas a gente faz isso também. Se a gente olhar bem para o cenário, a gente às vezes está igual esses três aí também. A mãe, ela pediu a cabeça para esconder também a área, a fúria que ela estava. Nós temos que controlar também o nosso nervosismo, meus irmãos. No momento de fúria, nós temos que pensar também. Que nós podemos tomar uma decisão que não tem mais volta. Talvez nós, no momento de fúria, nós possamos estar matando um ministério na vida de uma pessoa. Então não deixa que isso tome a sua vida. Trata seu coração a respeito disso. E a segunda coisa, só faça aquilo que o Senhor está mandando. Esteja sensível à voz dele. Nós temos umas liçãozinhas diárias que nos ensinam a fazer isso. E a maior dela é o joelho diante do Senhor. E ele fala que tem um cantinho também, que é lá no quarto, onde você fecha a porta, tudo acontece lá. E eu poderia falar um monte de coisa aqui. Eu podia entrar na parte, né? Lógico. Mas Deus me chama para ser assim, irmão. E a maior mensagem que nós podemos falar para os nossos irmãos que ainda não a conhecem, eu estou à porta e bato. Graças à misericórdia dele, eu deixei ele entrar na minha vida. Por muito tempo a porta esteve fechada, mas e eu abri. Então que nós possamos preparar o caminho para aqueles que ainda não conhecem, que nós possamos ser uma voz e que nós possamos deixar um ambiente favorável para que o Senhor bata a porta desse e deixe o Senhor ministrar na sua vida e que nós possamos zelar pela noiva também. Amém? A mensagem era essa, não queria prolongar. Que você possa curvar a sua cabeça. Nós vamos orar junto, o pastor vai dar a bênção final. E que Deus abençoe a sua semana, abençoe o seu domingo. E que o Senhor possa restaurar alguns ambientes interior. Eu não tenho acesso, mas Ele tem. E Ele possa mudar tudo isso nessa manhã. Nós possamos nos posicionar como servos, como filhos. Entender que o Senhor está na porta batendo. E Ele quer entrar. Ele quer entrar por completo e mudar a casa. Mudar o ambiente. Mudar aquele quartinho que ninguém tem acesso. Ele quer entrar lá e bater também. Eu quero mudar esse lugar. E todos os dias eu falo, Senhor, a porta está aberta. Entra na minha vida. Transforma por completo. Senhor Deus, Pai maravilhoso, graças te damos, te louvamos por este tempo, Senhor. Eu agradeço, Pai, por teu privilégio de estar na tua casa, Senhor. E que o Senhor tenha recebido, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Essa ministração, Pai, com um aroma suave na sala do trono, Pai. Hoje é um tempo especial, Pai, onde nós enviamos, Pai, uma parte da nossa casa, Senhor Deus, para anunciar a tua voz, Pai, naquele lugar. Para ser voz naquele lugar, para anunciar o evangelho, as boas novas, Senhor Jesus. Que mediante ao sofrimento, adiante de uma escuridão, Pai,
há um Deus naquele lugar, Senhor Deus, e que o Senhor possa usar grandemente, Pai, a vida da Mila, do Japa, do pastor Edmur e tantos outros que estão indo nessa viagem, Pai. E nós que ficamos aqui, nós possamos cumprir o nosso papel de intercessores, Senhor Pai, de mantenedores se for necessário, Senhor Jesus. E pedimos que essa palavra, Pai, venha tomar conta em nossas vidas, Senhor, e haja restauração, transformação, Pai, no nosso interior. Que nos leve, Pai, a um nível de maturidade maior contigo, Senhor. Eu apresento a minha vida diante de Ti no Teu altar, Senhor Pai, como um servo, Senhor, que está zelando pela noiva. E que o Senhor possa curar os meus pecados, Senhor Jesus, e eu possa estar cada dia mais sensível à Tua voz, Pai. E que nossos irmãos, Senhor Deus, entendam o Seu chamado. Entenda qual o ambiente, Senhor Jesus. Entenda que o Senhor vai voltar novamente, Pai. E que nós possamos estar prontos. E se for necessário, Pai, morrer por Ti, que o Senhor nos prepare para este tempo, Pai. Em nome de Jesus, graças te damos e te louvamos, Senhor. Amém.